Olá, meu nome é Sofia de Maria Sapori e hoje eu vou apresentar o projeto de iniciação científica Frequência das sequelas na Covid longa em usuários atendidos no Sistema Único de Saúde de Ouro Preto, um projeto vinculado ao mestrado do CBL e no PEP. Ele foi orientado pelo Dr. Wendel Cora Vital, coordenado pela Tassiana de Oliveira, de autoria minha, Sofia de Maria Sapori, com colaboração da Carla Carneiro, Aline Magalhães, Mariana Silva, Sara Martins, Mariângela Carneiro, Alexandre Barbosa e Breno Bernardes. Bem, primeiramente falando um pouco sobre a Covid-19, né? Ela é uma infecção do vírus SARS-CoV-2, que foi declarada em janeiro de 2020 pela OMS como uma emergência de saúde pública global e é transmitida tanto pelo contato direto com o indivíduo contaminado, quanto por gotículas ou aerosóis transmitidos a partir desse indivíduo. O vírus no corpo humano se liga às células-alvo mediante a interação da glicoproteína S com o receptor da ECA2, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Um receptor que é expresso em inúmeras células epiteliais, como no pulmão, nos vasos sanguíneos, nos rins e no intestino, que, portanto, pode gerar um efeito multifocal ou sistêmico no indivíduo. O sistema imunológico, né, desse indivíduo acometido, ao tentar conter o avanço da infecção, recruta células de defesa. Porém, o vírus pode gerar um dano no corpo humano ao promover uma resposta inflamatória exacerbada, gerando inflamação e oxidação até mesmo em tecidos não infectados, né? E que gera, então, complicações a curto prazo, que são os sinais e sintomas da doença na fase aguda, tanto uma persistência desses sinais e sintomas, mesmo com o fim da fase aguda, que são os sinais e sintomas após Covid, né, que são estudados na apresentação a seguir. O objetivo geral do trabalho foi avaliar e estimar as principais sequelas e suas respectivas frequências da infecção por SARS-CoV-2 em usuários atendidos no ambulatório pós-Covid do município de Ouro Preto. Como objetivos específicos tivemos verificar quais são os principais sinais, sintomas e morbidades dos pacientes do ambulatório pós-Covid, verificar se houve interferência na quantidade de manifestações no pós-Covid pelo sexo, idade, pela forma de apresentação da Covid-19, pela prática de exercícios físicos ou por episódios de reinfecção, verificar também se a Covid longa foi impactada pelo número de morbidades pré-existentes à primeira infecção pelo SARS-CoV-2 e, por fim, identificar se pacientes com quadros prévios de hipertensão, diabetes ou com obesidade ou sobrepeso apresentaram mais manifestações de Covid longa. No que diz respeito à metodologia, devemos ressaltar que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. Ele foi um estudo de caso em usuários atendidos no ambulatório pós-Covid em Ouro Preto. Lembrando que a população estimada pelo IBGE de 2020 da cidade de Ouro Preto era de mais 74 mil habitantes, e até 17 de fevereiro de 2023 havia mais de 17 mil casos confirmados, o que ressalta a importância de um estudo abrangendo tais aspectos. A coleta de dados foi realizada com uma plataforma eletrônica de entrada de dados, o Cobotobox. Exportamos e recodificamos o banco de dados para realizarmos a análise do software Stata versão 17 e GraphPad Prism 7. Inicialmente, fizemos uma análise descritiva dos resultados, através da frequência absoluta e relativa das variáveis categóricas. Utilizamos o teste Kolmogorov-Smirnov para verificar se a soma dos sintomas e das morbidades presentes em cada participante da pesquisa apresentava a distribuição normal. Os dados não foram parâmetros, então utilizamos o teste Mann-Whitney para a comparação de dois grupos de pacientes e Crosstalk-Wallace, seguido pelo DEDANS, para quando havia pelo menos 3 grupos de pacientes. Lembrando que a diferença significativa foi considerada quando o valor de P era inferior a 0,05. Na análise de resultados, tivemos como maioria dos participantes do sexo feminino, com 65,7% desses, de cor parda e estado civil casado. Ao avaliar a escolaridade, foi verificado que 45,5% possuem ensino médio completo ou incompleto. Foi observado também que 50,5% não realiza nenhum tipo de exercício físico, e 37,3% dos pacientes no ambulatório tinham mais de 60 anos no momento da infecção. Sobre a ocupação durante a primeira infecção por Covid-19, as duas principais respostas dos pacientes no ambulatório foram aposentados ou pensionistas, com 31,8%, e desempregados ou do lar, com 17,2%. Em relação à frequência das morbidades pré-existentes, 67,7% dos pacientes possuem ao menos uma morbidade, sendo a hipertensão arterial sistêmica mais frequente, seguida da obesidade ou sobrepeso e, por fim, diabetes mellitus tipo 2. Agora, vamos falar um pouco da frequência de sinais e sintomas após a fase aguda. Primeiramente, é importante destacar que, segundo a OMS, os sintomas da Covid longa têm duração de ao menos 2 meses. Sendo assim, os sintomas com duração menor de 2 meses não foram considerados como sintomas da condição. Dessa forma, foi observado que os sintomas da Covid longa mais comuns entre os usuários do ambulatório pós-Covid de Ouro Preto são esquecimento / comprometimento da memória, em 71,7%, fadiga, em 65,6%, dificuldade de concentração, em 50,5%, e mal-estar pós-esforço, em 48,5%. Foi observado que a maior parte dos sintomas mais comuns da condição são persistentes ainda na vida dos pacientes.
Em relação às morbidades após a fase aguda, as de maior destaque foram transtorno de ansiedade, em 24,2% dos pacientes, sarcopenia, em 20,2% e doenças gastrointestinais, em 13,1%. Além disso, foram realizadas análises gráficas bivariadas para identificar fatores que pudessem influenciar no número de sinais e sintomas e morbidades do pós-Covid. Foi observado que houve diferença significativa no número de sinais e sintomas de acordo com o sexo do paciente, sendo observado que o sexo feminino teve maior quantidade de sinais e sintomas. Além disso, também foi observada a diferença significativa de acordo com a forma de apresentação do Covid-19. A quantidade de sinais e sintomas apresentados pelos pacientes que tiveram forma leve ou assintomática foi significativamente menor em relação à forma moderada, grave e crítica. Pode-se perceber que houve uma diferença significativa no número de morbidades da Covid longa em relação às presenças ou não de reinfecção. Os pacientes que apresentaram infecção apenas uma vez tiveram menor número de morbidades comparando com os que se infectaram mais de uma vez. Em relação ao número de morbidades existentes antes da primeira infecção e a quantidade de sinais e sintomas e morbidades na Covid longa, não foi observada diferença significativa. Também não houve diferença significativa entre pacientes previamente hipertensos, diabéticos ou com obesidade ou sobrepeso. Sendo assim, nós podemos concluir que há inúmeros desafios na pós-Covid na vida dos pacientes. Dentre eles, a perpetuação de sintomas, sendo os principais o esquecimento e o comprometimento da memória, a fadiga, a dificuldade da concentração e o mal-estar pós-esforço. Há também o acometimento por distúrbios como transtorno de ansiedade ou depressão, sarcopenia, doenças gastrointestinais e até mesmo cardiovasculares e hiperglicemia. Há também uma predisposição maior do número de sinais e sintomas da Covid longa ao sexo feminino, e uma maior quantidade de morbidades da condição quando há presença de reinfecção. Por fim, a forma clínica da doença interfere na Covid longa, sendo a leve ou assintomática associada a menos sinais e sintomas no pós-Covid. Percebe-se, portanto, a importância da adoção de estratégias da saúde pública para lidar com tais complicações. Os dados obtidos por meio dessa pesquisa funcionam como uma identificação inicial dos pontos de enfoque mais importantes, o que pode colaborar para o desenho e elaboração de propostas de avaliação e até mesmo reabilitação dessa parcela da população ouropretana. Devemos agradecer ao CNPq, à FAPEMIG, à Prefeitura de Ouro Preto e à Universidade Federal de Ouro Preto pelo apoio à pesquisa. Muito obrigada pela atenção.